Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Fessi. Nós somos comadrinhas e esse é o Pod Madres. Oi, minhas comadres, bem-vindos a mais um episódio do Pod Madres. Eu sou o Fessi, @oifessi nas redes. Começando, claro, agradecendo o time da Lea Hub, que mais uma vez tá aqui com a gente, auxiliando com que isso possa acontecer, né? Não deixa de seguir a gente nas redes, não deixa de acompanhar os nossos cortes no YouTube, no TikTok, no Facebook. Estamos em todas as redes e nas plataformas de áudio, em vídeo, no YouTube e no Spotify. E aí, minha madre, como estamos hoje? Estamos bem, estamos belas, estamos lindas e vigorosas, não é? Quebrando tudo nesse estúdio hoje. Eu sou Carlosita, Carloteira, Carlota Joaquim, o amor da sua vida. E você me encontra nas redes sociais como Carlos Noog, N-O-O-G. E a gente vai começar o episódio de hoje. A gente vem numa proposta mais assim, cheia de graça, né? Uma coisa Nossa Senhora Ave Maria, brincadeiras à parte. Mas hoje as comadres vão ter um papinho sobre a relação delas com a religião. Pra quem não sabe, tanto eu quanto a Ferci Ângela aqui, a gente vem, né, de uma cidade interiorana, a gente cresceu num ambiente católico muito forte. Então a gente vai discorrer aí sobre a nossa relação com a religião, pautando aí na nossa sexualidade também, né, conflitos em geral. E para esse episódio a gente trouxe um convidado, um amigo queridoníssimo, ele que é modelo, ator, escritor, professor, jornalista, fundador do primeiro e único fã-clube da Luciana do Ruge. Ele que se descobriu bissexual assistindo Floribela. Muito barulho para Daniel Matos, senhoras e senhores! Quebrando tudo! Chegou aqui quebrando tudo, fazendo muito barulho. Amigo, se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Diga quem você é, da onde Mas você depois vem. de uma apresentação dessa, eu não tenho mais nada pra falar. Oi, gente. O que eu falo? Não sei, você já falou tudo. Eu sou fã da Marina Diamonds. Eu Sou moro no fã da Marina Cachoeirinha. Diamonds, moro no bairro Cachoeirinha. Tenho oito tatuagens. Deixa eu ver, o que mais? Sou sobrinho de Maria da Consolação. Sou sobrinho da Maria da Consolação, sua melhor opção. Sei o jingle dela de cor. Faz pra Mas gente, eu não faz. Vai fazer. Vai fazer, já que sabe, vai fazer. Ela vai me matar, porque ela tem ódio. Porque toda vez que ela me liga, eu atendo ela cantando o jingle dela. E ela fica com raiva disso. No final eu canto o jingle dela. Então tá bom. No final eu já a gente assisti canta. Fleabag 6 vezes. É fã de Fleabag, então. Fã de Fleabag também. Fã de Portal Fleabag. Mundinho Fleabag 24 horas. O único fã do Love and Fear, da Marina Ex in the Diamonds. E eu comprei um vinil do Love and Fear. Ou seja, em breve o Bar Cachoeirinha vai ter o quê? Armamento nuclear. E vai chegar uma bomba lá em casa. Eu não dou conta, sério. E assim como eu, Daniel também é a única pessoa que a segunda pessoa, as duas pessoas no mundo que acham o Joane maior que o Art Pop. É verdade. Eu gosto muito do Art Pop, mas eu prefiro o Joey. Estamos juntos nessa, amigo. Os únicos. Eu vou me abster. Você prefere o Art Pop? Ai, mas é porque, tipo assim... São de coisas diferentes, né? São propostas diferentes. Eu acho que eles não estão pra ser... Mas assim, a minha avó morreu. E eu falo da minha avó o tempo inteiro. Então saiu a música de Joanne, eu falei, foi pra mim. Tanto que eu já chorei no 5106, A sua avó lembrando da está minha pra avó. você, assim como a tia Joane está pra Lady Gaga. Exatamente. Ai, gente, mas... E mudamos o tema do episódio. Hoje vai ser... Parentes mortos. E cultura pop. E cultura pop. Mas, Dani, eu queria saber de você aí, contar um pouquinho pra gente, né? Você cresceu numa família evangélica, e aí eu queria saber um pouquinho como que isso pautou a sua sexualidade de alguma forma. E Traumas, transtorno de ansiedade generalizada. E como você é fã, né, de música pop, como a gente já percebeu aqui, como que isso... onde que você conseguiu encontrar a música pop em meio a estar numa família religiosa, né? Uhum. Que as pautas são outras, as escolhas ali que você deve fazer são outras. Conta um pouquinho pra gente. Gente, então, nossa, eu lembro, tipo, Sandy Júnior, porque eu morava no mesmo lote que a família do meu pai, assim. E eu morava no mesmo lote, tinha uma tia que tinha 6 filhos, Dá um oi pros meus primos. E aí, eles ouviam muito Sandy Júnior, lá em casa não podia entrar. E aí, a maior parte da minha infância era assim,
não podia ter música que não era cristã. Eu não sei como eu virei fã do Ruge, porque passava na televisão, né? Mas eu nunca tive um CD. E aí era só, tipo, aí tinha a versão que era Crianças Diante do Trono, que era Dona Paula Valadão pra criança. E tinha uma que era Sandrinha Garotada, e essa, nossa, é terrível, porque, tipo assim, ela fazia músicas com histórias bíblicas. Aí tem uma história, por exemplo, que tem um profeta que chama Eliseu. E aí, crianças zoam do Eliseu, chamam ele de careca. E aí Eliseu ora, e aí um urso come as crianças, e a música era sobre isso. E aí, música infantil. Então, Se eu ouvir aquela da Paula Valadão, quem pecar? essa aí eu já tava vai velho. morrer. Eu peguei o primeiro CD da Ana Paula Valadão pra criança. Então eu não tinha muita música lá em casa. Mas o que eu fiz? Quando eu comecei a ter uns 13, 14 anos, eu comecei a ouvir música em inglês. Por quê? Porque a minha mãe não ia saber O que você tá falando? que não era evangélico, porque ela não entende inglês. Então aí eu comecei a ouvir muito música em inglês. E quem que você começou ouvindo, assim? ABBA. Nossa, foi minha primeira banda favorita. Já começou meio maricona, assim. Bem maricona, já falava assim, meu Deus! Eu baixava a discografia do ABBA, eu ficava comentando do ABBA na escola, e meus coleguinhas, né, ninguém tava nem aí. Aí depois eu comecei a aparecer a Lady Gaga, né, 2000, eu tava na 8ª série, acho que foi 2009. Aí eu comecei a gostar da Lady Gaga, depois a Marina. Aí a Marina, eu tenho até cadê? Eu Você tenho pegou a uma Marina tatuagem. no primeiro no CD. Fernandes? Aham. Eu peguei no Electra Heart. Já. Nossa, Marina, gente, eu esperava, porque, tipo assim, escola estadual tem greve, né? Eu lembro eu de greve, esperando sair o clipe de Oh No. E aí eu acompanhei, tipo assim, a primeira fase toda de ver clipe. E ela tinha, tipo, um site, tipo um blog dela. E ela descrevia, nossa, ai, saudades. Não era um Tumblr, não? O Tumblr foi na época do Electra Heart. Antes ela tinha um blog dela, tipo, era o site... Nossa, e ela bombava no Tumblr com a Electra Aham. Heart. Ai, salvou minha vida. Obrigado, você foi minha mãe. E aí você perguntou de sexualidade, né? Em relação mas com a aí- religião, né? Nossa, mas Começou aí... cedo assistindo Floribela, aquelas... Começou, Conta pra gente essa Floribela, historieta. responsável pelo meu despertar sexual, porque assim, eu era apaixonado pela Juliana Silveira. E aí eu tinha o álbum de Juliana Floribela, o CD pirata que meu pai deu, mas aí depois foi jogado fora. E aí eu ficava beijando a Juliana Silveira, eu era muito apaixonado por ela. Mas... aí, a criança bissexual, eu via, quando tinha interações dela com o Fred, com o Roger Gobet, eu ficava assim, gente, o que é isso que estou sentindo? Não estou entendendo, porque ela eu entendia o que eu estava sentindo. Aí vinha aquele homem engravatado, eu ficava, o que é isso que estou sentindo? Olha só, gente, a Floribela foi a primeira vez que eu quis marmitar um casal. E foi aí que nasceu a poligamia. Canal. Foi aí que nasceu a poligamia. Foi. E foi com a Floribela, mas eu acho... porque assim, quando eu era criança, tinha muito testemunho, tipo, na igreja, assim, aí tipo, satanista, aí a pessoa vai matei 10 pessoas e vou dar um testemunho que agora eu sou cristão. E tinha uns testemunhos que era, tipo assim, muito ex-gay, ex-lésbica. Ai, meu Deus. E aí, tipo assim, a mulher, tipo assim, eu era lésbica, não sei o quê, mas eu tenho Jesus. E eu, tipo, sei lá, eu tinha uns 6, 7, 8 anos, eu via aquilo. E você já consumia isso, tipo, na igreja? É porque lá em casa o povo via muito testemunho de tudo. E na igreja evangélica é uma experiência antropológica. Não tem muito, tipo, filtro, assim, isso aqui não é muito bom pra criança. É o pau torando, você ali, e aí depois você fica com o quê? Com ansiedade, né? Uhum. Então eu já tinha um contato, assim, eu ficava vendo aquilo, eu ficava assim, gente... E aí eu não sei como é que é a experiência das pessoas no geral, né? Mas eu acho que a gente que é LGBT, a gente sabe que tem alguma coisa diferente da gente quando a gente é criança, mas a gente não dá conta de nomear. Mas você sente que tem alguma coisinha, assim. E aí eu vi esses testemunhos, eu ficava meio assim... Eu lembro que me deixava incomodado, mas eu não sabia dizer por que me deixava incomodado. Porque eu também nem tinha, né, enfim, repertório suficiente pra me nomear, dizer alguma coisa, né? Mas aí foi um pouco traumático. E você se descobriu, assim, quando você se descobriu, né, como bi, né, sexual, foi, como que isso, você chutou a porta da religião, isso veio depois? Não, foi um Como caos. que foi? Porque foi assim, quando eu cheguei na faculdade, foi dando o ensino médio, eu já sabia que eu era bi, mas eu ficava assim... A federal fazendo o seu trabalho, né? Tem que fazer, pra isso que o povo paga imposto. Não, mentira, mas assim... Eu acho que a gente que é bissexual tem uma coisa, que assim, quem é gay, porque quem é gay, quem é hétero, quem tá nesses polos da monossexualidade, tem uma identidade muito clara, muito desenvolvida. Tipo assim, o hétero é isso, o gay em oposição ao hétero. Quando você vai entendendo que você não é nem uma coisa nem outra,
É muito estranho, eu sentia que eu tava ficando doido, que eu ficava assim, gente, tá, então deve ser gay, né? Aí eu ficava afim de uma menina, ficava com tesão, só que eu falei assim, então, não sou gay, sou hétero. E aí ficava uma coisa meio maluca. E aí eu fui conseguir falar assim, não, é isso. Eu já tinha uns 20 anos, assim, e eu participava de uma igreja que eu amava. E não era uma igreja pai, assim, era uma igreja presbiteriana, era muito conservadora, mas os membros eram muito legais. Então, enfim... Mas aí, nessa igreja, tinha um discurso meio assim, tem problema uma pessoa ser LGBT. Isso não é pecado. O pecado é colocar em prática. E aí tinha uma coisa que era meio um ensinamento, que era assim, se você é LGBT, você tem que viver uma vida celibatária. Eu falava assim, tá, gente, eu sou bi, e se eu me apaixonar por um homem? E se a pessoa com quem eu decidi me casar for um homem? O que eu vou fazer? E isso foi me deixando muito mal. Nossa, tinha tanta... Em 2017 era cada crise de ansiedade, no 5106, por causa disso, ouvindo Laia Village da Lorde. E aí... Mas eu não saí da igreja por causa disso, assim, eu ia tentando... Eu contava para os meus amigos mais próximos, eles sabiam, né, no fim das coisas, mas no geral eu não falava muita coisa, mas eu saí da igreja porque o pastor, não pode falar as coisas, né, porque senão você é processado, mas deu uma treta gigantesca, o pastor saiu, botaram um pastor, tipo assim, muito problemático no lugar, aí meio que todo mundo foi embora da igreja. Mas foi difícil conciliar, assim, ser uma pessoa LGBT e estar numa fé que o tempo inteiro parece que tá te lembrando que aquele lugar não é seu, né? Uhum. Ou então que para você estar naquele lugar, você precisa abrir mão de quem você é. Uhum. E todo mundo fala, não, mas a gente tem que se negar para poder... Porque tem um discurso muito forte dentro da igreja evangélica que é, você precisa negar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo. Só que o negar a si mesmo do LGBT é muito mais pesado do que, por exemplo, sei lá, eu sou mentiroso. Eu só vou parar de mentir. Agora o LGBT pensa, eu questionava e falava assim, gente, tá, mas aí vocês querem que as pessoas que são LGBTs, então um gay e uma lésbica, eles nunca vão poder casar, ter família, ter nada. A igreja vai dar conta de cuidar dessas pessoas na velhice depois? Vai ser a família para essas pessoas? Não vai. Então a carga que está sendo colocada para essas pessoas é muito maior do que a carga de alguém, vamos dizer, um pecado, tipo, sei lá, um pecado que aparecia na igreja, tipo, eu sou viciado em pornografia. Uhum. É uma carga muito maior. Não, gente, eu não tô falando que ser viciado em pornografia é pecado. Estou falando dentro da leitura na igreja, né? Uhum. Você tinha que abrir mão de menos coisas do que alguém LGBT, sabe? Então é difícil, assim, né? Não sei, o que vocês acham? Eu tô falando um monte. Não, é isso aí. É pra isso que a gente chamou. E tipo, ver essa questão da igreja. A gente já aceita, mas só até certo ponto. Isso me lembra uma cantora aí, que era de uma igreja bem moderninha, que ia lá no Lollapalooza evangelizar a galera, ela tinha esse discurso também, com os LGBTs. Aquela cantora. Que ia pro breve e não veio. Sim, ainda bem que não veio. Um beijo, querida. Continue distante da gente. Mas pensando na sua família também, né? Você falou um pouquinho aí da igreja, que foi na verdade, outra pergunta antes disso. Dentro da igreja, né, você tava ali se descobrindo. Você conseguiu encontrar pessoas que estavam nessa mesma vibe sua? E você conseguia trocar essa ideia? Porque hoje você tem muito claro o que você viveu. Naquela época, você conseguiu, de certa forma, discutir isso? Nossa, não! E eu lembro que tinha um amigo meu que, tipo assim, quando eu tava na faculdade, eu falei assim, gente, eu sou bi. Eu não conseguia isso aqui. Porque quando a gente consegue nomear as coisas, a angústia que a gente tem... Olha a psicanálise. Gente, eu vou ser muito psicanalista um dia. Maria Homem, se segura, eu vou pegar seu posto. Mas assim, quando a gente consegue dar nome, né, parece que as coisas ficam mais... E aí tinha um amigo meu que, anos depois, eu falei assim, nossa, naquela época, na faculdade, eu estava passando a mesma coisa, só que ele é gay. Só que ele também não tinha gente pra falar. Porque, assim, a minha vida inteira eu participei de 2 igrejas muito ativamente. Uma eu participei dos 14, 15 até os 22. E a última que eu participei durante 3 anos, mas que foi muito importante pra mim, porque eu fiz... Beijo, trigêmeos. Eu tenho uns amigos que são trigêmeos. São os primeiros trigêmeos do SUS, em Minas Gerais. Gente, e eles são meus vizinhos. Eu conheci eles na igreja. Uhum. Mas eles têm 20... não sei, eles já são grandes, não são pequenos, né? Uhum. Enfim. Mas aí, gente, eu me perdi? Não, eu vou voltar onde eu tava. Na então, segunda igreja. Na primeira igreja, eu não falava muito, mas depois várias pessoas que eram dessa igreja
são LGBT hoje em dia e não participam mais, mas era uma igreja muito conservadora, muito rígida, enfim, a igreja da bota de Piton, não vou citar nomes. E aí, na segunda igreja, eu já tinha abertura para conversar. Os meus amigos trigêmeos, eu conversava com eles. Mas com o pastor, porque, tipo assim, como era uma igreja pequena, toda semana eu conversava com o pastor, a gente ia na casa um do outro, não sei o quê. Com o pastor eu não tinha abertura, porque eu sentia que... E eu ocupava cargos na igreja. Por exemplo, eu era professor da escola infantil. Então eu cuidava das crianças. E eu sabia que dependendo do que eu dissesse, ou do que eu mostrasse de mim, isso poderia ser refletido em como as pessoas da igreja iam me ver. Então eu não tinha... com meus amigos eu conversava, né? Dizia disso. Mas em outras instâncias não. E eu acho que, tipo assim, eu fui saber que as pessoas eram LGBT. E o meu gaydar é o pior gaydar de Belo Horizonte, região metropolitana. Então eu nunca ficava assim, quem é gay, quem não é. Eu nem passava pela minha mente. Mas aí, anos depois, as pessoas foram saindo, né? E se assumindo LGBT. Mas na época da igreja eu nunca tive, tipo assim, então, sabe, conversar sobre isso, não. E aí, quando a gente pensa... Acho que eu queria saber um pouquinho do Carlos antes, porque essa pauta que eu vou puxar vai render mais um pouco. Mas pensando aí no seu histórico, amiga, tipo, né, como que você entrou na religião, que eu acho que é muito importante a gente entender, e o que você viveu ali dentro dessa religião? Amiga, tipo assim, eu demorei muito tempo pra perceber algumas coisas, né? Óbvio, você vai tendo clareza, assim, quando você é mais velho, mas igual eu falei, eu fui criado na igreja católica e a minha família, eu sempre fui mais ligado à minha família materna, sempre criado ali junto com a minha avó, que era mãe da minha mãe, então a família do meu pai era toda evangélica, e aí eu tinha uma criação mais distante um pouco deles, mais voltado para a família da minha mãe, mas tinha um catolicismo muito forte, a minha avó era muito católica, minha mãe muito devota de Nossa Senhora Aparecida, enfim, né, já teve, pagando promessa e levando a família toda pra Aparecida do Norte. Que umas legal. coisas assim, sabe? Uma viagem de família que foi ótima. Inclusive, tem casos, assim, maravilhosos dessa viagem. Mas, sempre assim. E aí, tipo assim, nossa, eu tenho muito fresco a memória. Minha avó ia na missa todo domingo, a das 7 da manhã. E a das 9 horas era mais dedicada às crianças. Era uma missa mais voltada para as crianças. Então, a minha avó... Ai, gente, eu não esqueço. Saudades da minha avó. Mas a minha avó chegava, eu dormia com ela. Tipo assim, final de semana eu dormia na casa dela, eu dormia na cama com a minha avó. E aí ela chegava assim, já abria a porta, já chegava no quarto. Sou Carlos Augusto, vamos acordar, que já é hora de ir pra missa. Não sei o que, hoje na missa da manhã o padre falou isso. Ele vai falar agora na missa das 9, não sei o que, falou pras crianças, não sei o que lá. Já me despachava pra ir pra missa. E aí eu via a religião muito como que uma obrigação, sabe? E tanto dela quanto da minha mãe, eu sempre senti que eu fui, tipo assim, eu já nasci ali, fui batizado, tal, tudo na igreja católica, sentia que a religião pra mim, a igreja, eu fui criado num ambiente mais de medo e temor do que de fé. Depois de muitos anos eu percebi que eu nunca... like a prayer. Que eu nunca tive fé. Eu Entendi. sempre tive temor a Deus, eu sempre tive medo do pecado, medo do juízo final, medo do inferno, medo de ser quem eu era e como eu era, porque isso era um pecado, entendeu? Igual o Daniel falou assim, tipo, você não tem um nome pra aquilo, e eu não tinha, eu acho que eu falei isso naquele episódio que a gente falou sobre o armário, né? Que as pessoas se tiram do armário, as pessoas já te nomeiam, dão um nome para o que você é antes de você saber, já fala que você é gay antes de você saber. Então, você óbvio, nem sabe o que é ainda. tipo assim, eu percebia que eu era diferente dos outros meninos, eu tinha gostos diferentes, né, sentia umas coisas olhando pros meninos, assim, tinha mais afinidade com as minhas amigas meninas, sempre tive, e todo mundo tinha nome pra aquilo, e eu ficava meio assim, sem saber e tal, mas muito claro que aquilo ali era um pecado, que era um erro, que, sei lá, eu nasci no corpo errado, que eu era muito pecador e não sei o que, ou que aquilo tinha cura, ou que isso ia passar, umas coisas assim. Então, tipo assim, eu cresci muito pautado no medo, sempre temendo a Deus, e nunca tendo fé, assim, acho que fé era uma esperança que eu tinha de algum problema se resolver, sabe? Na hora do aperto, aí não tem solução, pega pra Deus. E minha mãe era, tipo, muito assim, vai dormir, tem que rezar antes de dormir, porque senão Deus não perdoa, é pecado. E aí, tipo assim, eu caindo de sono, tendo que rezar um Pai Nosso, uma Salve Rainha, um credo, só quando você é pequeno, o Santo Anjo do Senhor já basta, mas aí você vai crescendo. Minha filha era 3, 4 rezas, assim, e eu caindo de sono. E quando minha mãe ia dormir comigo, bicho, ela fazia eu rezar todas com ela. Mas você rezava em voz alta com ela? Em voz alta, viado. Todo dia? Quando ela dormia comigo, eu tinha que fazer. Era um Santo Anjo, Ave Maria, Salve Rainha, crê em Deus Pai e um Pai Nosso. E aí eu podia dormir
Puta que pariu. Eu não sei se eu decoro esse bobear, eu sei de cor até hoje. Com certeza eu sei até hoje. É, Salve, Salve Rainha, Rainha, eu sei. até um credo, uma coisa assim. Mas, tipo, assim, era muito assim, sabe? Eu só queria dormir, Mona. E rezando e atrasando meu sono. Mas isso Porque, acontece tipo, com mães evangélicas também, tipo assim, é muito comum, gente, você tá dormindo assim, sua mãe chega e começa, mas aí não tem oração decorada, né? Mas aí começa, aí bota a mão, aí pega a Bíblia, vai ler um negócio e vai orando, e eu sei assim, quero dormir. É muito comum. Eu tinha uns apegos católicos, tipo assim, nossa, quando chovia muito forte, e tipo assim, eu tinha muito medo e muito trauma, porque minha casa, quando eu era pequena, assim, teve umas enchentes e tal, e algumas situações eu estava presente e vi que me deu muitos traumas, assim. Aí quando tinha chuvas muito fortes, assim, eu ficava com muito medo. Aí eu corri na minha mãe pra ela ler uma passagem da Bíblia de quando não sei quem meu lá Deus. acalmou as águas, sabe? Aí eu nem Tinha que sei ter a não. ver com as águas? Que Alguém chique. acalmou a tempestade lá, quem foi? Jesus! Não sabe, foi Jesus mesmo. Mesmo assim, Essa história é Cara muito maneiro. bonita. Conta aí pra gente. e aí na catequese eu era toda... Então conta aí. Mas é porque tem um dia que eles estão num barco, todos os discípulos com Jesus, e começa a ter uma tempestade, eles começam a orar, não sei o quê. E Jesus, tipo assim, gente, Acalma eu as tô aqui, águas. né? Não precisa preocupar. Ele era o fodão, ele era a tempestade. Sacanagem. Sem Aquela mulher que blasfêmia. fala, ei, diabo. Hoje o diabo sussurrou no meu ouvido, você não vai conseguir passar pelas tempestades. E eu falei pro diabo, mas eu sou a tempestade. Uou! Ela é uma diva, ela é de biquíni assim, ó, no mar. Eu vou te É mostrar muito esse bom. vídeo, É uma muito bom. loira? Ela Ah, mesma, eu sei essa qual que é. diva. Eu lembrei. E aí é isso, assim, sabe? Mas é tipo, nossa, eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, eu era uma gracinha na catequese até a minha adolescência. Aí na adolescência eu já comecei a dar uns migué, assim, porque lá em Abricampo a igreja, tipo assim, ela é imensa, ela fica na praça da cidade, assim. Do lado de fora fizeram, tipo, uma gruta, né? Que aí tinha umas imagens de alguns santos, uma imagem de Nossa Senhora assim, caiu uma aguinha lá, fazia uns batizados do lado de chique. fora, às vezes, umas fotos e tal. Então a gente ia pra missa das 9, que era das crianças, então ia as crianças, depois a gente foi virando pré-adolescente e adolescente, a gente já ia, porque as mães, avós, tias obrigavam, e a gente chegava lá e ficava do lado de fora conversando. Então a gente ficava batendo papo. Aí já aconteceu várias vezes, tipo assim, a gente tava do lado de fora, assim, conversando, aí a minha mãe aparece alguém, eu chegava em casa, minha avó, o padre falou isso hoje? Eu, falou, não sabia de nada, não ouvi nada. E o que o padre falou? Falou, que Jesus ama muito a gente. Dava esses migué na catequese também, elas viam umas coisas, a gente ficava conversando, sabe? Porque aí você vai ficando mais, assim, desinteressado mesmo, porque aí você vai crescendo também, percebendo, tipo assim, não é o que eu quero. Antes eu fazia porque me obrigavam, porque me colocavam medo, e depois você vai entendendo que, tipo assim, não é na base dessa cobrança também, sabe? Porque, tipo assim, se você tem fé, se você se apega, se você tem, né, boas atitudes e tal, se você acredita em céu e inferno, você sabe, você tem consciência ali das suas atitudes, da sua fé, de pra onde você vai, você se esforça. E se você não tem, beleza, segue a vida acreditando no seu trabalho, que as coisas vão vir com o seu suor. Que é o meu caso hoje em dia, sabe? Tipo, não espero nada cair do céu, eu não fico mais nesse lugar também de, tipo, me apegar a algo, a uma figura. Eu não tenho uma crença em nada hoje em dia, não tenho uma religião, não frequento igreja. E de esperar algo, sabe? Acho que as minhas conquistas, as coisas que acontecem da minha vida, vêm do meu corre, assim. Se eu não fizer nada, nada vai acontecer mesmo, sabe? Não fico esperando o Godot mais, não. Aquelas, né? Atriz. E aí é isso. Aí eu lembro que, tipo, chegou uma época que eu já falava assim, tô indo pra missa. Eu ficava na Lan House. Dia de domingo, assim, ó, só no fake do Orkut, MSN. Lembra, amiga? Fake Aquela do época que a Orkut. gente se conheceu. Foi que a gente Era conheceu, esse, amiga. era esse Tava rolê, matando assim. missa. Oi? Era. Tipo isso. Mas aí... Mas você não acha muito duro, não? Mas a vida é dura mesmo, a vida é difícil. O inferno Mas é o aqui. quê? Não entendi sobre O isso. inferno Eu é acho aqui. muito duro, porque, assim, apesar de tudo, eu acredito muito em Jesus, eu tenho imagem, eu rezo, eu acredito muito na minha avó. Eu sempre rezo, eu falo assim, vó, se você estiver aí, escutando, me dá uma ajuda. E eu acho que essas coisas, assim, elas trazem muito, além de um Esperança. sentido e um conforto, né? Porque eu acho que a vida é muito difícil, né? Sim. Aí quando eu vejo alguém falando assim, eu dependo só de mim, eu fico assim, gente, que loucura! E ao mesmo tempo eu acho muito difícil. Eu não sei se eu teria essa... De tipo assim, eu não sei, pra mim faz mais sentido acreditar nisso, e eu acho que se eu não acreditasse em alguma outra coisa, pra mim seria muito, muito duro a vida mesmo, sabe? Faz sentido o que eu falei? Total. Fez. Assim, a minha história vai muito com a do Carlos, assim mesmo. Criada idade pequena, e aí a minha mãe foi católica há muito tempo. E fui batizado, fiz catequese. Catequese era um lugar que eu adorava ir, assim, era um lugar que eu O que conhecia. tem na catequese? Eu acho que é o Porque mesmo. evangélico não tem catequese, nem crisma, nem nada. Não. Catequese era um espaço onde era ensinada a religião mesmo, assim, as passagens da Bíblia, e aí
os Seria mandamentos, muito as evangelho, tipo assim, meio que te preparando pra evangelho, esses... as orações, você aprende, você decora as orações, né? E até Enfim. pra debates mesmo, assim, né? Tipo assim, você faz uma leitura de evangelhos, e aí vocês debatem, tá? Tipo, o que você achou, o que você entendeu, aonde que se te toca e tal. Tinha os grupos de jovens, isso que eu esqueci de falar, que uma época eu quis entrar em grupos de jovens, eu era tão malandro, eu já era adolescente, e já deixava de entrar dentro da igreja na missa pra ficar indo numa house e tal. Mas aí quando teve o grupo de jovens, eu descobri que o grupo de jovens fazia umas excursõezinhas para eventos religiosos em cidades próximas. Porque eu sei que isso também te pega em alguns lugares. E aí, também. a minha mãe tinha bar. E aí eu tinha que trabalhar no final de semana com ela e tal. Tipo assim, eu nunca podia sair e tal. E essas coisas de grupos de jovens meu irmão fazia às vezes, também quando ele era mais adolescente, a minha mãe sempre liberava ele pra ir, tal, porque ele também teve que trabalhar no bar e tal. Aí eu falava, opa, pra eu conseguir não trabalhar no domingo, eu vou numa viagem de grupo de jovens, vou pra fora. Porque você sabe também que nesses grupos de jovens tem outros adolescentes LGBTs que usam Tem hormônios à flor das pegação! pernas. Apesar de que eu nunca fiz, mas aí eu conheci muitas pessoas, assim. E saiu da Nessas sua bolha viagens. também, né? E aí foi uma época que eu tava adolescente que eu comecei a andar com outras pessoas LGBTs da cidade, mesmo que a gente não se assumisse um pro outro. Porque eu contei isso no episódio do armário também, né? Que eu e a minha amiga, a gente se assumiu um pro outro depois de um tempo, assim, e tal. Foram as primeiras pessoas. Mas a Bricamp era uma terra de sapatão. Então, tipo, a sapatão tava tudo nesse grupo de jovens. Então, foi aí que eu comecei a andar com pessoas que tinham mais a ver comigo também, além das minhas grandes amigas. As minhas melhores amigas são meninas héteros. E a Grazi, que era minha amiga lésbica, assim. E tinha essas outras meninas lésbicas também. E aí a gente começava a andar junto e fazer essas viagens. E era muito divertido, assim. Eu saía, conhecia outras pessoas, via outros jovens LGBTs. Até uma questão, tipo assim, ver LGBTs na igreja, assim, e, tipo assim, igual o Daniel, uma figura, né, uma pessoa que tem fé, que acredita em algo, alguém. Aparentemente, né? Alguém não, Jesus, amiga. Em Jesus, E na zona geral, Mas minha avó. eu falo de um modo geral, uma pessoa que acredita em algo ou alguém, entendeu? Aham, Não, sim, porque às vezes tem gente que vai ver Deus como uma figura, né, um ser humano, o homem que está sentado em seu trono. E tem gente que vê só, sei lá, uma força, né? E aí, na catequese é um lugar que eu adorava ir, assim. Ai, aprendia muito. E aí, depois de um tempo, assim, as minhas professoras de catequese falaram assim: a gente vai abrir uma turma para os meninos pequenininhos. Você fala super bem, quer dar aula pra eles? Você aprende as coisas muito rápido. Eu falei, ai, mentira! É sempre o viado que elas chamam pra fazer umas coisas assim, né? Sempre o viadinho. E homens bissexuais. Sem apagamento nesse episódio. Sem apagamento. Já pagou umas drags aí, né, amiga? Não vamos apagar. Gente, para de me xingar nos comentários do TikTok, por favor. Eu não sou fã da Anitta. Esse foi o pior comentário que eu li sobre mim. Eu era fã da Mistress. Amo. E aí eu comecei a dar catequese pros meninos, assim, de 4 aninhos, 5 e tal. É algo muito mais lúdico. E aí, a igreja não tinha recurso, então eu imprimia os desenhos pra eles colorir na minha casa. Eu tinha um carinho muito grande com os meninos. Eles passavam na porta da minha casa, assim, eu morava bem perto, assim, da escola. Eles gritavam, ô, tio Matheus! Eu ficava, ai, meu Deus! Tia Fessi. Aquelas não era Fessi ainda. Tia Fessi Ângela. E aí eu cheguei a dar aula, inclusive, pra amigas, que são amigas minhas. Hoje que a gente tem 3, 4 anos de diferença, assim. Cheguei a dar aula pra ela. Dei aula pra Maria Luísa. Ó, Maria Luísa, beijo. Vitória, Laura. Dei aula pra Sani. E aí elas me chamavam de tio Matheus, enfim, era super fofo. E aí eu fui pro grupo de jovens, né? Que aí eu comecei a fazer crisma, né? E aí tinha o grupo de jovens e era nesse esquema. Ai, tem excursão, vamos conhecer a paróquia de Guanhães, vamos no encontro de jovens em Ferros, em Santa Maria. E aí eu lembro de um dia que foi em Ferros que, assim, teve um show de uma banda católica. E aí começou a chover, só que a gente ficou debaixo da chuva. E ficou curtindo o show. E aquilo ali pra mim foi tão lindo, assim, porque eu nunca tinha ido num show fora da minha cidade. E ainda tomado uma chuva, que a gente vê em filme, né? Nossa, que legal tomar um banho de chuva com seus amigos, ter um beijo. Enquanto eu sou um bofe. Mas enfim, eu tinha 15 anos ainda. E nessas viagens, assim, não beijei meninos, mas beijei meninas. Né? Nessa época. A minha amiga era bissexual. Era bissexual. Pronto, né? acabou. Igual a Tula. Beijei meninas e tal. Sou bissexual, pronto, acabou. E aí o grupo de jovens era um espaço muito de discussão também. Aí já eram discussões mais profundas, assim, sobre as coisas que passavam. E a gente adorava cantar, porque a gente escolhia as músicas da missa no domingo. O encontro era sempre sábado à noite, pra, né, desviagem dos perigos noturnos. Aí mandava a gente lá pro grupo de jovens. E aí a gente escolhia as músicas da missa no outro dia. A gente ia na missa no outro dia. Então a gente trazia uma jovialidade ali pra
pra religião na cidade, que acho que hoje, assim, das vezes que eu tive contato, são pessoas que estão há muitos anos mantendo essa tradição e que hoje é um desafio muito grande, ao menos no meu olhar da católica, trazer as pessoas para a religião, assim, lá na minha cidade hoje, eles não conseguem mais ter essa força que tinham com a gente, assim, da gente fazer a catequese, fazer a crisma, ter um grupo de jovens, né, fazer essas organizações de missa, de evento, sabe, dentro da igreja, assim. Hoje eu não vejo esse movimento mais, e é isso, assim, da minha experiência. Bafo. Você falou que você começava a escutar música em inglês, né, pra você poder escutar outras coisas, tipo ABBA e tal. Mas tinham músicas, assim, porque teve um dia no coisa que você falou do Le Serafim e tal, então tinha bandas, assim, mais que tinha uma relação com a religiosidade, tipo o Paramore começou com uma banda católica. Nossa! Eu era apaixonado com Rosa de Saron. Tipo assim, amiga, eu botava Rosa de Saron no talo pra ouvir. Amava, amiga. Tem uma que eu amo até hoje, que é Muitos Choram, sabe por quê? Hoje muitos choram, mas não desistem de viver. Sabe, uma coisa bem assim. Você tá passando por uma dificuldade. Deles, um que irritou muito. E aí eu tinha um piratão dele, assim, eu botava um talo. E aí eu acho que essa força, assim, que você hoje encontra em Jesus e na sua avó, assim, eu encontrava muito nas músicas, assim. Rosa de Saron me pegava muito, assim. Ai, me pegava muito mais do que a missa, as passagens. Mas a Rosa de Saron era tipo uma banda católica, não era? Não, acho que era bem explícito que era na religião, né? Católico, assim, eu perguntei pra você no evangélico, mas o Rosa de Saron é católico. Aí você falando do negócio dessa força, eu lembrei, assim, de um clipe de 30 Seconds to Mars, que era Closer to the Edge. Não. É porque acho que era no clipe de Closer to the Edge, que aí no final passa uns depoimentos de uns fãs nos shows, e aí no final o cara fala, algumas pessoas rezam, eu dou play em alguma música, tipo assim. Nossa, saudades 2010, ver esse clipe da MTV, meu Deus! E aí, tipo assim, nossa, quando eu vi aquilo, fez assim na minha cabeça, bum! É isso, porque é de onde eu tiro o que me motiva, é onde eu me apego, é música, assim. Eu tenho música pra tudo, assim, todas as situações da minha vida vai ter alguma coisa tocando, assim. Mas pode responder a pergunta agora. Não, tinha muita banda evangélica e banda de fora também. E aí, como eu participava do grupo de oração da igreja evangélica, tinha um problema, porque eu ouvia muita música que não era cristã. E aí o pessoal não gostava, falava que eu estava dando, porque eu participava do grupo de intercessão, a gente orava. E eles achavam que isso eu ia estar, deixando o diabo agir na minha vida. Então, aí eu ficava procurando, se eu gosto dessa banda, qual que é o equivalente evangélico dessa? E, Paramore. Aí o povo inventava umas teorias de que Paramore tinha fundo cristão, não sei o quê. Aí veio o Brand New Eyes, né, gente? Aí não tem... aí acabou com tudo. Aí não tem como mais falar, porque eu acho que Brand New Eyes, é uma ruptura muito grande da... É Hayley, não é o Hayley? Da Hayley. Da Hayley com o cristianismo, né? Tanto que deu o racha com os Fábio, foi depois desse, não foi? Foi, porque aí veio o self-titled, eles não estavam, aí depois volta um deles e saiu... Eu acho que tinha uma que era The Truth Never Set Me Free, So I Did It Myself. E que música que eles falam isso? Acho que é Ignorance. Porque essa frase deu uma confusão com eles. Aí o povo da igreja, deixava assim, para amor, qual que era a frase? A verdade nunca me libertou, então eu fiz isso sozinha. Eu acho que é de Ignorance. Ignorance não é Playing God, não? Não, né? Não. Eu acho que é Ignorance. Enfim, mas aí Paramore tinha essa teoria de que, é cristão não sei o quê, pode. Gente, em show, a primeira vez que eu fui num show na minha vida foi do Snow Patrol, em 2011. Eu fiquei de castigo da igreja, eu não pude participar dos eventos, do grupo de oração, porque eu tinha ido num show de música secular. E aí, quando teve o show do Paramore em 2013, eu tive que pedir, gente... Aquele dos Palminas? Foi ótimo. Tive que pedir autorização pro pessoal do ministério pra poder ir, não sei o que. Gente, que peça... Não, eu já vi gente que ficou de disciplina. Disciplina, você participava de um ministério. Aí tinha um povo que dançava. Eu sei. Um grupo, por exemplo, na igreja evangélica que eu participava, tinha, jovens que dançam hip hop. Aí tinha um ministério de hip hop. Só que o hip hop era um hip hop evangélico, né? Sim. Tinha uma mensagem, não sei o quê. O meu era o grupo de oração, então a gente orava por quem estava precisando. Durante o culto a gente orava, reunia para orar, enfim, por quem pedisse durante a semana. Então quem ficava de disciplina ficava, um mês sem poder participar dos ensaios, sem poder apresentar, era tipo uma punição. E você tinha que fazer acompanhamento com o pastor. Eu vi gente que ficou de disciplina porque viu um show do One Direction no cinema. Acho que teve isso uma vez. Cinema? E a pessoa ficou de disciplina. Sacanagem, né?
E isso dá o quê? Traumas, né? Traumas. Traumas, lindos traumas, né, amiga? Mas eu acho que a sua maior ruptura é Lady Gaga mesmo, né, amigo? É. Gente, Mas ela a era bem Lady tira de Gaga- satanista. Não, mas a Lady Gaga... Porque se fosse só o Joanne, ainda era aceitável, Mas, né? Mas eu você sou pegou o The Fame responsável pelo Monster. Joanne, porque eu ia numa igreja que tinha um caderninho de botar nome de oração das pessoas. Você botou da Gaga? Eu botei. Eu Esse aqui, pesquisei. peraí. Tinha um caderninho que era Ah. pra você botar o nome de quem que você queria que orassem pra pessoa. E eu gostava muito da Lady Gaga, muito mesmo. E o povo falava, é satanista, que eu falei assim, eu não quero que a Lady Gaga vá pro inferno. Aí eu Vamos pesquisei. rezar pra ela. Stephanie, Joanne, Angelina Germanota, escrevi lá. E eles rezaram por ela. Eu deixei lá no caderno de oração. Mentira! É quando ela cancelou e o menino fala assim, eu taquei a Bíblia nela, e ela coisou a cintura, eu peço quadril. desculpa, eu rezo pra ela. A vitória de Deus numa live, eu lembrei dela. Que, tipo assim, alguém fala assim... Stephanie. reza Stephanie pra Germanota. Amém. E fala, tipo assim, Charlie, alguma coisa. É, Tipo assim, da a pessoa vai Charlie falando X. tanto de nome de Marina, cantora. acho que falam da Marina, falam de um monte. Enfim. Ai, amigo. Chocado. Mas que bom, né, amiga? Ela foi salva. Ah, era Joanne, foi por minha causa, gente. Quem não gostou, não posso fazer nada. Foi porque ela aceitou Jesus. Hoje ela é uma mulher conservadora e atriz. Conservadora? Por quê? Não, tô brincando, porque o Joanne é um almoço mais sertanejo, mais assim, né? Sem... É porque o sertanejo aqui é mais conservador, né? Lá fora não tem sertanejo, é É o country, country, né? né? Mas eu acho que country é um pouco. Tem artistas, mas acho que no geral country é um pouco conservador. Né? Inclusive aprendi nesse espaço aqui sobre a treta lá da Taylor Taylor, Swift, da fanbase dela lá, tem É porque ela, tipo assim, eles já associavam a imagem dela muito ao Trump, né? Porque, tipo assim, esse tipo de estilo musical lá atrai muito o público conservador branco americano e tal, que são, né, os trumpistas e tal. Então, tipo, é até meio que um gênero, assim como aqui o sertanejo também é um gênero cômodo pra você fazer sucesso, lá meio que o country também tem esse lugar. Tipo, aí as Dixie Chicks lá tiveram, quando elas se posicionaram politicamente uma vez, tipo, as pessoas se revoltaram contra ela. E aí a Taylor, até o próprio Trump, na época que ela declarou voto pra uma candidata de não sei o que lá, já nem lembro quem que era. Mas ele falou, eu gostava de ouvir ela, mas agora eu ouço um pouco menos. Umas coisas assim, sabe? que bobagem. Mas aí, tipo assim... Imagina o Trump ouvindo Reputation. Reputation. Imagina ele ouvindo Me. Nossa, You need to calm down. misericórdia. Nossa, amigo. Mas eu amo o Lover, gente. Eu amo Não, Lover. falar que o Love and Fear é bomba e não falar que o Lover é bomba. Mas porque o Lover não é é bomba bomba. do Nino. Não, o Lover é muito Não é. bomba. Essas duas são, mas o CD, amor, é um CD que tem Daylight. Daylight é a música da carreira desse É mulher. bomba, é bomba. Eu Vamos acho parar bomba. de pagar, a minha amiga não gosta da Taylor Swift. Então, tô do lado dele. Aquela, pode né? continuar macetando, pode. Eu não tenho argumento pra Eu gosto, macetar a ele. Taylor Mas Swift é a minha mas o quarta Daniel artista mais gosta. ouvida no Spotify. Você No gosta? Spotify não, no Last FM. Eu gosto das músicas. Quarta mais ouvida? Não, ela é Ele a gosta terceira. muito, ele A quarta gosta é o Ruge. Ele E a gosta primeira e a muito. segunda? A primeira é a Marina, a segunda é a Gaga, a terceira tá. é a Taylor e a quarta é o Ruge. Daniel gosta Eu muito. gosto muito das músicas da Taylor, mas eu acho ela chata. Eu acho ela Como chata. pessoa? Como pessoa, eu acho que o show dela é horrível. E o povo fica falando, nossa, Amigo, que show pelo amor- incrível. É muito ruim. Gente, é vão muito derrubar ruim, nosso gente. canal, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas eu gosto, não gente. A concordo. música Marjorie, eu ouço tanto e choro quando ela fala que a avó Gente, dela eu não deixou. concordo com essas opiniões. Não, mas Eu o, sou mas o Swift. Daniel é o tipo de fã que toda fanbase deve ter. Eu gosto dessa artista, eu consumo essa artista, mas eu tenho acho senso ela- crítico. Mas em a relação ao Taylor trabalho Swift dela. é uma tremenda compositora. Sim. Tipo assim, eu acho assim, eu não acho que ela tem um alcance vocal, sei lá, gigantesco. Mas eu não acho que isso define alguém ser um artista. Sim, Também não. sim. Eu acho que ela é uma puta compositora. Agora, o show dela, assim, né? Eu já vi gente falando assim, nossa, um dos maiores shows pop. Eu falei assim, gente, o povo. Não, eu tá, acho que né? é muita estrutura. É em palco também. Sim, não é sim. tipo a minha ela não é uma grande performer. Eu concordo. Eu tenho isso. Eu falo as coisas brincando, mas eu tenho isso também. Tipo, a Gaga, eu acho a Gaga boa de palco, mas ela tem algumas limitações também. Tipo assim, se eu for falar de uma performer, pra mim, uma pessoa que é um ícone, um nome aí é Beyoncé, Madonna. Pra mim. Mas elas eu estão não num gosto de show patamar. assim. Eu não gosto de show de superestrutura. Eu gosto de show que tem um artista. Voz e violão. Tipo Aí a você gostava da Marina. Dina? Você... porque a Marina não Quem tem é nem fã da dinheiro. Marina? Eu gosto da Marina. Falida. pelo amor de Deus. Eu Perdeu gosto até de os uma- diamantes? Eu gosto de me identifico com o quê? Com mulheres com depressão no A turnê piano, do que Love é a and Fear. Marina. A turnê do Love and Fear era Nossa, uma escadinha pavorosa, branca, assim, meu ó. Era uma Deus. escadinha branca e um telão atrás. Mais nada, igual o palco da Pablo lá na Nossa, Colômbia. a turnê do Love and Fear é Mas muito nem ruim. tinha escada da Pablo. Enfim, tadinha. Não, mas tadinha. Eu gosto da Marina.
Mas os shows dela são incríveis, pelo menos pra mim. E é só banda. Eu gosto de, tipo assim, um cantor com banda. Pra mim, eu vejo zero sentido ter, tipo... Mas o povo gosta, né? Tipo, ter bailarino. Aí tem interlúdio, tem cenário. Porque eu vou pra ouvir a música, sabe? A cara da sua cara, assim... Você tá querendo diminuir... Não, você tá querendo diminuir o trabalho da artista, achando que ela coloca essas coisas pra disfarçar, pra dispersar de alguma coisa. Não. É nesse lugar que você tá entrando. Aquela zoeira. Mudamos o episódio, sim. Agora acabou. É Destrinchando Cultura Pop com Daniel Pato. Mas eu gosto dos dois, assim. Eu acredito que tem artista que faz muito bem isso que você falou, que você gosta. E que, em certo momento, ele acredita que aquilo não é suficiente e tenta ser esse popstar e não consegue. A gente tem exemplos aí, eu não vou citar nomes pra não ser cancelado. Mas tem artistas que tentam ser performer e não é. Dá uma rebolada. Gente, não tá rebolando, você tá super dura. Não faz isso, sabe? Fica no seu lugar que você é muito bom. Entendam que você é muito bom e continue nesse lugar, sabe? Então acho que agora eu vou puxar o emocionou, porque já que a gente tá... Eu tenho mais uma. Você quer hablar? Você quer hablar? Quero. Então vamos voltar pro tópico. Ó, tem mais duas perguntas, né? Pra nós, inclusive. Mas um parêntese, eu acho que a coisa, quando a gente fala de show, mas eu fico pensando muito em teatro, né? Porque eu e o Carlos, a gente é do teatro. Uhum. Eu gosto quando tem uma conexão do artista com o público de uma coisa muito humana. Porque eu saio da minha casa pra ver o que tem de humano naquela por isso que pessoa. ele gosta de Fleabag, na hora que ela quebra a quarta parede. Eu adoro ela olha quando pra você vai plateia. numa peça e a peça não é grande, é uma peça num espaço pequeno. Você consegue ver o suor do ator discorrendo quando ele te olha assim. E aí, por exemplo, o show da Marina, claro que é muito maior. Mas eu sinto que eu tô muito mais conectado só com ela, com o microfone, do que se ela tivesse, sei lá, com um vestido... Igual a Lady Gaga, que tinha uns vestidos que mexe, que não sei o quê. E isso eu sinto que cria algo entre a gente. Que eu me interesso muito mais por... Não, é uma pessoa ali, sabe? E se for a pessoa falando de algum parente que morreu, ou de depressão, eu fico, foi pra mim. Os discursos da Gaga na Born This Way Ball, né? Tipo assim, de horas. O show tinha, sei lá, 2, 3 horas de duração, do tanto que a mulher falava. Mas é isso, só pra fechar também, isso é muito profundo o que você disse, assim. E eu acho que eu me conecto também muito mais com o artista quando é um show, tipo assim, que eu consigo ficar perto dele e que eu consigo, tipo, olhar pra ele, ver os movimentos dele, sabe? Eu me sinto muito mais tocado pelo artista, eu me conecto muito mais com ele. Às vezes eu nem conheço o artista e vou no show. Tipo, é um show super pequeno, igual a MC Tá mesmo. Foi um show que eu fui, tipo assim, eu conhecia duas Bárbara, músicas. aquelas... Eu conhecia 2 músicas dela e, tipo assim, eu fiquei na frente dela. Eu falei, gente, essa mulher é aquele do maravilhosa. feat, né? E aí eu apaixonei por artista por estar próximo dele. Mas enfim, vamos lá. Hoje, né, vocês ainda estão presentes em alguma religião? Ou teve algum... Cara do Carlos. Não tancou. Quando que teve esse rompimento, assim? Carlos até deu uns spoilers, mas quando que teve esse rompimento? Se teve, você... Eu parei de frequentar uma igreja porque mudou de pastor. Porque aconteceu uma situação que eu não vou falar, porque eu não quero ser processado. Mas aí o pastor fez uma coisa errada dentro do código de conduta da igreja e virou um caos. Porque, tipo, ele fez uma coisa errada, mas ele meio que não assumiu, botou a culpa em outra pessoa e deu um problemão. Porque se não fosse isso, eu continuaria indo na minha igreja, porque eu gostava muito, que, tipo assim, era uma igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é muito conservadora. Só que essa igreja começou como uma igreja, tipo assim, uma família abriu uma igreja e depois virou presbiteriana. Então, tanto que a maioria das pessoas que são dessa igreja são da mesma família. E aí foi isso, aí veio o nosso ex-presidente e acabou com a minha esperança. Ele é ex-presidente, né, gente? Não vou nem falar o nome dele aqui. Não é que você falou ex-presidente, assim, tem muitos ex-presidentes, não sei que ano que ele tá falando. O de 2018, não vou falar o nome dele. Não, tudo bem. É porque eu não sei que tempo que você tava, assim, qual o ex-presidente? Pode ser o Itamar Franco? Pode ser o Enfim. É porque na época da eleição, eu acho que eu perdi muito, porque eu vi muitas pessoas do meu convívio que eram, não só da igreja que eu participava, não, mas da outra igreja que eu participava. E, gente, eu já tive tanto problema com a igreja, porque eu sou uma pessoa que comete sincericídios. Aí, na época do impeachment da Dilma... E você é bem contestador, né, amigo? É o quê? Contestador. Não à toa, minha ex-BBB favorita é a Lia Kay. É a maior Minha mãe que linda, eu continuo. Eu amo, né? E aí, por exemplo, eu achava um absurdo, isso na outra igreja que eu participava, alguém defender a tortura e se dizer cristão. Eu falava assim, gente, vocês estão apoiando uma pessoa que defende tortura. Como que Jesus morreu? Jesus foi torturado até morrer. E aí vocês estão apoiando essa pessoa? E aí o pessoal da minha antiga igreja, e um dos motivos pelos quais eu saí dela e fui pra minha última, foi por causa disso,
abraçou completamente esse discurso. E aí eu meio que desiludi com o meio evangélico por causa da eleição de 2018. Pra mim, eu falei assim, olha, eu não participo mais. Tanto que hoje em dia eu não vou, no meu quarto tem, sei lá, tem 2 imagens de Jesus. Eu ando com um santinho no celular. Ai, gente, fofo. Eu rezo, mas eu não me vejo participando mais de uma igreja porque eu acho, enfim... Eu não sei, eu acho que as igrejas são ambientes muito repressores, eu acho que tipo assim, que tem uma dinâmica dentro da igreja de, tipo assim, de controlar a vida do outro, que não é tipo um cuidado, é um controle, sabe? E eu acho que, tipo assim, que ainda é um ambiente muito conservador, sabe? Então, você perguntou se eu rompi, né? Eu rompi de participar, mas eu continuo acreditando. Faz sentido? Faz sentido. Eu continuo acreditando. É porque a religião, eu acredito, até dando a minha opinião em relação a isso também, se eu rompi, a partir do momento que eu entendi que dentro daquela igreja, as coisas que as pessoas pregavam ali dentro, da porta pra fora, não era praticado, não fazia sentido eu estar ali dentro. Porque em qualquer lugar, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero desejar amor ao próximo, que são as coisas que principalmente o catolicismo prega e tal. Mas que muitas pessoas ficavam ali que do lado de fora já fazia fofoca, já não ajudava alguém que precisava, já criticava, já humilhava. Então, tipo, cara, o que você adianta pregar tudo isso aqui da porta pra fora e não fazer metade do que você tá falando? Então, na hora que eu percebi isso, eu falei, epa, não, eu não preciso estar dentro da igreja para ser uma boa pessoa e acreditar numa força maior, né? Que hoje eu acredito em Deus e eu não tenho uma religião. Acredito numa força maior, né? E que tá comigo, me protege, me guia, enfim, me orienta. Mas isso que você falou, pra mim, é tipo assim, hoje você fala assim, qual que é a sua religião, né? Eu ainda me considero cristão, mas eu acho que é tipo independente. Eu poderia falar assim, eu sou satanista, eu sou ateu. Pra mim, toda vez que uma pessoa faz uma coisa boa pra outra, Jesus está ali. E essa pessoa tá adorando a Jesus, mesmo sem saber. Porque eu acho que o cerne do ensinamento de Jesus, né, do amor ao próximo, do cuidado com o próximo, ela tá ali. Ah, eu sou satanista, mas você tá fazendo bem pra alguém? Não tem como você fugir, porque ali tá, sabe? E é isso que eu acredito hoje, sabe? Eu também, é isso que eu acredito. É fazer bem ao próximo, independentemente do que, sabe? Amigo, conta pra gente que você tem um altar montado na sua casa. Quem são as figuras que compõem o seu altar? Gente, eu sou muito fã de Jesus. Eu quero mandar uma tatuagem de Jesus aqui, ó. Eu tenho uma imagem de Jesus, da devoção da Divina Misericórdia, que eu amo, que o povo reza o texto da misericórdia, 3 horas da tarde. Às vezes eu rezo. Tem uma do Sagrado Coração. Aí tem uma foto da minha avó, né? Claro. Por que não? Porque eu acho que, assim, a minha avó, ela... Eu não sei se eu acredito em reencarnação, sabe? Mas a minha avó me faz duvidar se eu acredito ou não em reencarnação, porque eu sinto que, de alguma forma, a gente tinha que ter se encontrado nesse plano. Então, assim, a gente precisava ter se encontrado. E aí eu peço assim, aí tem uma fotinho dela, aí tem um robozinho que ela comprou pra mim da revista Recreio. Porque quando ela recebia pagamento de aposentado, né, eu ia com ela no centro da cidade. E ela me dava uma revista Recreio, aí ela me deu um robozinho, tem um terço também, deixa eu ver. Eu acho que é isso. Ai, que lindo! Não! O Daniel quase sabe aquela imagem da mulher que rezava com a pulseirinha de rebelde, achando que era terço. Com a imagem de Santos, era uma pulseirinha de rebelde que ela passou anos rezando. Mas é lindo, tipo, ver como que fora do ambiente, né, que você não quis estar, mas você construiu o seu ambiente. Sim. Você crê nele e faz o que... É isso, acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente consegue pegar, tipo assim, olha, isso disso aqui funciona pra mim. Ah, isso aqui eu não quero. E aí, dá conta disso, né? Porque às vezes quando a gente é mais novo, a gente fica assim, nossa, eu tenho que ser 100% cristão desse jeito aqui, eu seguir essa religião. E depois assim, não, né? Você pode gostar da Luciane e da Fantine. Eu gosto das duas. E você, amiga, quando que você rompeu? Ai, amiga, tipo assim, o meu rompimento... Ele foi, tipo assim, crescendo, né? Igual eu falei, tipo assim, à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo. Mas como eu tinha essa questão de não me sentir confortável ainda, porque vinha mais de uma obrigação, era muito imposto que eu fosse, né? Que eu estivesse dentro da igreja ali semanalmente e tal. E aí tinha aquela coisa, né? Não sei se você sabe, mas quem não crisma não pode casar. Então tinha uma coisa assim, você tem que fazer primeiro batizar, primeira comunhão, crismar pra você poder casar. E eu ficava, gente... Teve uma época que eu acordei, tipo assim, gente, se eu for casar não vai ser dentro da igreja, porque eu não vou nem poder casar de forma alguma dentro da igreja, nem se eu for crismado. E eu crismei. Mas de ter isso como uma obrigação. Então, tipo assim, enquanto eu morava com a minha avó, ela me obrigava a ir todos os domingos e tal. E depois, quando eu me mudei pra cá,
Aí eu já consegui parar de frequentar as igrejas. Porque aí, tipo assim, no começo a minha mãe ia na missa, que tem, tipo, uma igreja 2 ruas atrás da nossa casa. Então, minha mãe ia na missa e me levava com ela. Só que aí, tipo, acho que ela começou a me dar mais espaço também, entender que eu tava crescendo e que eu não queria ir e tal, não tinha tanto apego assim, e aí parou de me obrigar a ir e ela vai sozinha, e ela foi começando a respeitar mais o meu espaço, assim, e eu fui começando a chegar nesse lugar, tipo, de percebendo, tipo assim, eu não vou morrer se eu não passar uma noite sem rezar, eu não vou pro inferno, esse lugar não me cabe, até eu chegar num dia que eu entendi que, tipo assim, tá tudo bem com isso, porque... E entender que realmente eu nunca tive fé. Eu fui criado na base do medo, assim, do temor. E aí não fazia sentido pra mim. Quantas sessões de terapia você precisou pra chegar nessa clareza de entendimento? Nunca levei essa pauta pra terapia, porque eu entendi isso bem antes. Nossa, eu comecei a fazer terapia em 2021. E isso eu já tinha claro em mim muito antes. Mas foram muitos anos, né? Tipo assim, até eu chegar adolescente, tipo assim. Acho que eu fui perceber isso já chegando ali pros 18... porque eu mudei pra cá, eu tinha 16, então eu fui chegando nesse lugar mais ali da adolescência indo pra fase adulta, assim, demorou um tempo. Mas é porque é algo construído mesmo, assim, de entender a minha relação, então. Passada. E aí... Eu sozinho, bafo, ele né? não é inocente. Não. Aquela Carol Conká, eu mesma faço terapia comigo. E deu muito certo. Pelo menos Nesse isso, caso, alguma coisa né? tinha que dar, né? Porque o resto, doutora Bárbara que me aguenta. E Beijo aí- pra minha psicóloga diva. Como nós somos boas bichas, né? Como você mesmo diz, né, amiga? Bichas sobre pop. Bicho sobre pop. Né? Mas não Aí Lady sobre, Gaga sobre a tirou da música. Lady Mas vocês lembram de alguma música da religião, assim, que vocês, tipo, eu adorava essa música, assim, ou que, tipo, em algum momento você ouve hoje e fala, isso traz uma memória, né, pra sua... Aham. Nossa, tem um CD, gente, eu acho ela tem muito uma energia caminhoneira, mas ela já faleceu, tadinha. Ai, meu Ela Deus. chama Ludmilla Feber, ela era uma cantora, e tem um CD dela que chama Verdadeiro Amor. Eu amo esse CD, eu ouço esse CD assim, porque me lembra de eu criança, meus pais arrumando pra gente ir na igreja, e foi a primeira vez que eu tive um CD favorito, sabe? E tem muitas músicas, por exemplo, Ana Paula Valadão. Tem muitas músicas do Diante do Trono, porque eu era da igreja que tocava muito essas músicas. Que eu ainda ouço hoje, eu ainda ouço, tipo assim. E me leva pra um lugar, tipo assim, quando minha avó era viva, meu pai era vivo, a gente ia na igreja, não sei o quê. E são músicas muito bonitas, sabe? Eu ouço várias. E tem uma americana, ela da Austrália, Brooke Fraser, enfim, ela tem um CD que chama Albertine, que é maravilhoso. É tipo assim, é um CD de música crente, mas é tão bom que ele não parece um CD de música crente. Ele é tipo um CD tipo pop folk, sabe? Nossa, ele é muito bom. Ainda hoje eu ouço. Passada. Você, amiga, tem alguma música que você... Tem duas, Nobody, da Selena Gomez e Million Reasons, da Lady Gaga. Mas Nobody é uma da Selena evangélica, Nobody é uma A música... Selena Gomez é evangélica? Evangélica. Olha! Nobody é uma música meio evangélica, assim, sobre Jesus e tal, mas eu tô zoando, eu nem A gosto, Selena eu pulo Gomez é ela a no sua revival. fave? Uma das. Eu sou uma branca básica, né, gente? Selena Gomez, Taylor Swift e Lady Gaga. Não, mas a Lady Gaga é em primeiro. Não falei nessa. Não Ah, falei que era tá. E nessa tem a Maru ordem. Gavassi também. E qual que é a sua? Rita Lee, Você sabe a Lady religião da Gaga. sua, Lady Gaga? Não. A Lady Satanismo. Gaga... Tô Lady Gaga é brincando. cristã, ela Tô foi brincando. criada, ela é Taxaram ela católica. como satânica. E a Marina é ateia, que tristeza. É? É. Mas quem é que você falou? Marina, Gaga, qualquer outra? A Taylor Swift, eu ouço muito a Taylor Swift, mas eu não considero a Taylor Swift fave, porque eu não tenho... Porque pra mim é muito assim. Eu sou fã do artista, tipo, nem a Gaga... Vou te É a Lu explicar. Andrade mesmo. A Lu Andrade. Como que a Lu Andrade não tá no seu top? Mas eu ouço muito a Lu Andrade. É porque pra mim, assim, eu sou a fã de um artista se eu me interesso pela vida pessoal dele e tudo que ele produz. Se eu gosto só da música, tipo, eu ouço muito. Tipo a Marina. A Marina, eu fico lendo coisa da família dela, não sei o quê, sei um monte de coisa que tá no CD. Agora a Lady Gaga, tipo, ou sei lá, a Taylor Swift, tipo assim, eu gosto da música, é isso. Entendi. Você não acompanha a vida pessoal da Gaga? Você não acompanha? Mas você não acompanhou a história da avó dela? Da Da tia tia, dela, mas tia, porque é da parente que tia. morreu, né? Fala que tem um Esqueci. parente que Aí. morreu, eu tô lá, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma que é de um padre, chama Padre Zezinho. Minha avó era muito fã de Padre Zezinho. Mentira! Assistia Canção Nova pra ficar Não, vendo isso as é do missas de canal da Padre Zezinho. Aparecida, não é? Esse Padre Zezinho, acho que é Ai, dessa não Também sei, mesma, é cara. Canção Nova e TV Aparecida. Às vezes passava nos Ah, dois. é? Passava nos dois? Que chama Toda Bíblia é Comunicação. Gente, eu amava essa música, assim. Tocava na música, eu já ia gritando, assim, bem Mas pistola. sabe, eu tinha uma coisa, né, padre... Ai, mas é meio ó falar isso, porque
Jorge Lafont que me perdoe, mas assim, Padre Marcelo Rossi foi um ícone pop, né? Foi! Mas Ele fazia estava muito presente, sucesso. ele estava presente todo domingo legal. Foi verdade, Mas verdade, o ícone pop. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Mas eu gostava muito do momento da paz de Cristo na missa, porque era um momento de animação, aí todo mundo ficava pegando a mão um do outro. De quem eu não gostava, eu não pegava. Você não Apertando. pegava? Não pegava, aí a pessoa vinha assim e eu passava direto, aí eu gostava de dizer, olha como eu era abusada. Passada. Mas eu gostava da musiquinha. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. E aquela da Aline Barros também. Eu não era evangélico, mas eu gostava daquela da Aline Barros que eu contei no novo teu vídeo. Qual que é? Restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livre do mal. Achava ela icônica, ela tem um Grammy, não tem? Uma coisa assim? Tem, aham. Porque tem uma categoria, né? De música. Morro na Katy Perry. Amiga. Filha de pastor Até e a não tem Aline Grammy. Barros tem Filha de Grammy, pastor a e não Katy tem Perry, Grammy. não. Não, essa piada é muito velha, da Katy não tem Grammy, gente. Quem liga pra Grammy, gente? De uma bancada racista, né? É. Você falou da paz de Cristo, e aí eu tinha pessoas que, tipo, eu via que tava, eu falava, eu tenho que dar a paz de Cristo pra ela, aí eu vou lá Era nessa muito pessoa assim, né? e dava paz de Cristo pra ela, mas eu amava também esse momento. Nossa, era tudo. E vamos de emoção, amiga? Agora nós falamos de emoção, porque elas falam do pop. Mas é porque é isso, porque elas são divindades, né? A gente sempre fala do pop, porque no final são divindades. Beyoncé é uma divindade. Lady Gaga é divindade. Lua Marina Gaga Andrade. é divindade. Fica aí a questão. A Lua Andrade A é uma Marina divindade. não é divindade, ela é uma gente como a gente. Ela é gente como a gente. Ela é do gente povo. como a gente. Ela ainda faz psicologia? Não, ela fez Trancou a só um faculdade? ano. Sim. Não aguentou, Igual não. você que Não você parte, amiga. Ela não trancou. Nossa, massacrada. Ao vivo. Não, mas é porque o Daniel ele ainda tem que me contar essa história direito. Porque ele pelejou pra entrar no Cefat. 4 anos pra entrar no Cefart, fiz eu desisti. Gente, mas tem uma coisa assim, aqueles que dá coach, tem às vezes na vida. Olha só. Vamos lá. Esse é muito mais que sou, mas eu sou o que eu Eu posso dou ser. conta. Mas às vezes você tem um sonho. E você batalha muito pra aquele sonho. E aí chega e a sua vida muda, você muda e aquilo não faz mais sentido pra você. E aí não dá também pra gente ficar segurando o osso, tipo assim, não faz mais sentido mais pra mim, eu preciso abrir mão de uma coisa que não me faz bem mais, sabe? Mas assim, não foi fácil, foi um mês. Denise, eu vou desistir do Cefat, Denise é minha terapeuta. Vou desistir do Cefat? Aí desisti. Isso, é sobre novos caminhos, sobre, sobre amiga. novas vontades, a gente Vamos nos muda. permitir. Vamos desistir de tudo que há pra Vamos desistir. desistir. É Vamos sempre um desviver. novo dia para desistir. Vamos desviver tudo que há pra desistir. Quando você ouvir aquela vozinha falando desiste, desiste. É bom demais. Se hoje tá ruim, não se preocupa. Amanhã vai ser bem pior. Um beijo, Sasha Vilela, te amo, com suas mensagens desmotivacionais. Então vamos de emoção, Vamos de amiga. emoção. Amigo, você ouve o Podmads, você já sabe o que é o Emocionou, que é o nosso quadro de indicações. Você pode vir aqui, indicar algo que te emocionou nos últimos dias ou na sua vida. Se você acha que as pessoas devam ouvir, pode ser um CD do Rouge, uma Pode música. ser o CD da Lua Andrade. Pode ser o CD da Lua Andrade não. novo que lançou. Ou se tiver coragem. Se eu ouvir as músicas da Jessie Nelson, por que você não vai ouvir o CD da Lua Andrade? Não? O CD da Lua Andrade saiu novo, gente, mas é muito ruim. Eu não vou indicar. Mas até eu cheguei a amo a ouvir, Lua até Andrade. cheguei a ouvir. Lua Andrade, se você estiver ouvindo isso, você é minha Ruth favorita. Eu amo a sua voz. Quando elas, Isso é muito especial pra mim. quando Mas elas o CD não fizeram, ficou quando bom. elas fizeram o show aqui da turnê de 12 anos, foi de 12 anos, né? Porque teve um chá primeiro, e depois teve a de 12 anos, depois teve outro chá que você foi. Aí na de 12 anos elas fizeram no Chevrolet Hall, tem um amigo nosso, o Feli, beijo pro Feli. O Feli é muito fã da Luciana, e ele tava na grade, e eu tava do lado direito, assim, entre a grade e o palco, com umas amigas minhas que maquiaram as meninas. E aí eu consegui passar pro backstage com elas. E aí, depois eu te mostro o vídeo da Fantine falando meu Eu nome. sei, eu Você lembra já desse vi. vídeo? Eu sempre falo disso, porque dá ruim. Mas aí ele tava com a plaquinha, com o número dela do Popstar, e pediu pra eu entregar pra ela. Eu fui entregar pra Luciana, ela pegou assim, ó. Colocou no microfone assim, foi cantar, tipo, ela cagou grandão. Não. Tadinho do feio. Mas o que te Ele riu emocionou? horrores. O que te emocionou? Ah, ela me cortando. Interrompendo a própria Gente, colega. eu sou uma pessoa repetitiva e totalmente previsível. Ai, meu Essa Deus. semana eu revi Fleabag Pela sexta vez. pela sexta vez. E eu chorei, porque tem um episódio. Ai, meu Deus, essa série Gente, é muito boa. eu vou indicar o Daniel pra você seguir ele no Instagram, porque ele faz o destrinchamento, assim, ele destrincha Uma a Fleabag, análise de Fleabag. análise assim, profunda. Ponto realmente, a tipo assim, ponto. pontos de vista que eu assisti só uma vez cada temporada, que você não algumas coisas você saca e outras não. E tipo assim,
É isso, cada vez que ele chega num rolê meio triste, ele vai assistir Fleabag. Eu tenho a tradição que quando eu chego em casa bêbado, eu assisto o episódio 4 da segunda temporada de Fleabag. Mas assim, ó, eu fui ver de novo, porque eu tava meio triste. E aí, essas semanas na terapia, tem umas questões, porque eu fico meio assim. Eu saí de um relacionamento de muito tempo, e aí eu não sei como me relacionar mais. E eu sempre fico com medo de ser taxado de emocionado. E aí Mas, eu fico ó, assim, sofrendo. Pode ser emocionado, sim. As pessoas, ainda mais bichas, as bichas. A minha amiga já falou isso. Já falei isso aqui, porque assim. Eu Pode vi ser, você falando. Pode ser, amigo. Não se julgue por isso. Quem não tá recebendo sua emoção bem é porque ela não sabe receber afeto e amor. Então, por Ou ela favor, tem problemas dê, com isso, ela passou por coisas, dê o que entendeu? você quer dar É uma pras coisa da outra pessoas. pessoa com ela mesma. É. E aí eu fico falando na terapia, eu fico assim, Denise, não sei o quê. E aí eu fui ver Fleabag de novo. E a Denise fica assim, seja você mesmo. Esse conselho é ótimo, mas é uma merda. Porque assim, é muito difícil ser a gente mesmo. E ao mesmo tempo, né, enfim. Aí eu fui ver, e toda vez que eu revejo Fleabag, eu percebo alguma coisa sobre mim que eu não tinha percebido, que não estava tão claro pra mim. E teve um diálogo que aí o pai dela fala com ela assim, você sabe amar melhor do que o resto de nós, dos outros personagens. E é por isso que você acha tudo tão doloroso. Eu fiquei assim, gente... Eu fiquei, meu Deus, eu mandei mensagem, Denise! Então, gente, assistam Fleabag. E toda vez que eu assisto Fleabag, eu vejo uma coisa que eu não peguei antes. Enfim, é uma série assim, nossa... A Phoebe Waller-Bridge, eu fico muito impressionado com ela. Porque eu fico assim, gente, ela é uma pessoa igual a gente. E ela escreveu Fleabag. E ela é a Fleabag na série. Enfim, assistam Fleabag, é muito bom. Porque tem muita gente que não viu ainda, né? Porque a gente fala assim, todo mundo já viu Fleabag. Não, muita Aí gente eu não conhece pergunto, Fleabag. tem um monte de gente que não viu Fleabag. Eu não sei como que elas estão vivendo sem ter visto Fleabag. O portal Fleabag Cachoeirinha. É. Meu amigo é o maior fã de Fleabag no Andrade, que eu conheço. E você, Mário, o que te emocionou? Me emocionou, me emociona assim, já há um tempo que eu conheço esse projeto aqui de Belo Horizonte, que agora já tá em São Paulo e vai para outros estados, chama Tranquilo, e é um rolê de música de artistas locais que acontece a cada terça-feira em um lugar diferente. E eles só liberam o lugar e os artistas no dia, né? Igual Você reage reunião com do um foguinho que Rinodê. você recebe a localização. E aí é um rolê, assim, muito foda, né? De conhecer artistas e tal. E eu tive... fui semana passada, a gente recebeu aqui na semana passada o D'Água Negra. E eles foram Tranquilo, e aí foi maravilhoso, assim, ver eles num outro formato de música. Foi Beijo pro D'Água Negra. Beijo pro D'Água Negra, maravilhosos. E aí conheci, e é um rolê de conhecer artistas, né? Então conheci uma menina que chama Sophie, que é maravilhosa. Não é a que morreu. Não, Não é a que morreu, porque é de música local, né? Enfim, brasileira. Sophie com S-O-P-H-I. E também foi o Zé Ibarra do Bala Desejo, né? Que é um grande, né, artista, né? Então vão no Tranquilo, né? Sigam lá o Tranquilo nas redes, é um projeto lindo. É um rolê pra você conhecer artista. Então eu amo Tranquilo no meu coração. Isso, amigo, você. Vamos de emoção? O que emocionou, É. amiga, Dona Kesha está de volta. Dona Kesha está livre da RCA, de seu contrato com o Dr. Luke. Desgraçado, vai pro inferno. Ela deve estar igual a Tula Luana quando o padrasto dela morre. Eu tô feliz que o Quando o Rocha Roche morreu. Ele me fez muito mal, galera. E aí ela lançou o último álbum que ela tem desse contrato, que é o Gag Order. Tá muito bom. Acho que é um trabalho... Já tipo, soltou o assim, álbum todo? Já soltou. Ai, O trabalho, assim, mais diferente da carreira dela, assim. Tipo, acho que o Rainbow é ainda o ápice Melhor. dela, o melhor trabalho dela. Mas ele é um trabalho muito bom e muito diferente do que ela fez. Acho que ele tem uma coisa meio crua, assim, na produção musical. É que gênero? Amiga, ainda não vou conseguir te definir, assim, não. Mas cara, ele vai pra um pop mais distante. Ele parece muito com a primeira faixa do Rainbow, assim, é mais naquela pegada, que eu esqueci o nome dela. Bastards. Bastards, isso mesmo. Ele tá mais naquela pegada de produção ali daquele estilo, sabe? Ele distancia mais ainda, porque eu acho que o Rainbow ainda tem umas coisas meio pops, assim, que trazem um pouco da identidade dela de antes, do Warrior e do Animal e Cannibal. Mais uma pegada mais madura, e até vocalmente, porque ela, né, é uma pessoa, assim, que vocalmente, nossa, ela mudou e melhorou muito. Mas o álbum anterior a esse, o que veio depois do o High Road, né? Eu não acho ele tão bom, assim, ele é longo, sei lá, acho que ele é meio caído, assim, eu não curti ele tanto. Mas esse trabalho tá muito bom.
E vão dar stream na mamãe. E agora ela tá livre, finalmente. Free Cash veio aí. E é isso. Ela emociona, ela vai emocionar e vai continuar emocionando. Beijo, Cash, te amo. E a capa é bonita, né? Bonita. Eu vi aqui agora, até salve. Identidade visual muito bonita. Linda. E é isso, estamos chegando ao fim desse Ah. episódio. Amigo, quero te agradecer por você ter Eu topado. agradeço. Vim aqui conversar com a gente. Eu prometo que ainda vai ter um episódio destrinchando a discografia do Ruge. Destrinchando as temporadas isso? de Fleabag. Destrinchando mais o quê? O Joanne. Destrinchando Love and Fear. Tópico Só pra pavoroso, você, Love and Fear. tópico assustador, Love and Fear. Só pra você voltar, mas muito obrigado. Ô, Pode se amigo. despedir, fica à vontade pra divulgar suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, pra elas verem o seu altar, pra elas verem você destrinchando Fleabag. Ó, o meu Instagram é Daniel de Matos, com Tessol. O Twitter eu não vou falar, porque o Twitter é pra eu poder ficar falando bobagens, né? Me sigam no Instagram pra poder falar. Gente, eu falo muito de Fleabag. Toda vez que eu for assistir, eu vou falar de Fleabag. E da Lu Andrade, do Ruge. E do ônibus lá que você pega com muito medo. Qual que é o nome? 81, Ai, eu 81, 01 de noite, gente, barbariza. Ele é assim. Ele no espetinho essa semana. Eu morro que ele vai lá pro treino de crossfit, se mata e fala assim, porque eu quero ser padrão, não sei o que, não sei o que. E sai do crossfit e vai meter um espetinho. Um pão de alho. Ai, Pão de alho numa delícia. coca. Eu falei, tá fazendo certo mesmo. Ah, gente, e merchando essa roupa linda que estão usando. Porque eu falei assim, vou gravar, vou pedir uma roupa pra minha amiga Soninha, que ela tem uma loja que chama Tropicasual Clothing. É isso, né? Tem no Instagram. Ela faz roupas maravilhosas. Comprem ela de Contagem das Abóboras. Amo. Fortaleça a cena local. Por favor. Sigam a loja da Soninha. Soninha, manda pra gente também. Manda aí. A gente também vai usar. A gente usaria super. Ai, Madres, e eu sou Carlos, Carlosita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. E você me encontra nas redes sociais como Carlos Noog, Noog. Um beijo e um cheiro, Madres. Eu sou Fessi, Fecito, Ferciano, Ferciano, Feciano, Gela. Feciano, Fecitu, Fecinós. Fecimenos, Facetune, Fecitune. Facebook. Estou em todas as redes como @Fess, me sigam lá. Beijo, queridas. Até o próximo episódio. E sigam o Podmadre nas redes sociais, @Podmadres. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Fessi. Nós somos comadrinhas e esse é o Podmadres.